O presidente Jair Bolsonaro reforça as mesmas medidas de combate à pandemia. Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a descartar ontem a possibilidade do governo apoiar qualquer tipo de ideia de isolamento social. Durante visita a Chapecó, em Santa Catarina, ele voltou também a fazer propaganda do chamado tratamento precoce da Covid. O presidente afirmou que a liberdade não tem preço e que, para quem trabalha, toda atividade é essencial. Até por conta disso, ele avisou que não adianta insistir, porque ele não vai decretar o fecha-tudo no país, como alguns defendem, segundo ele, de olho nas eleições do ano que vem. Estou me lixando para 22. Vai ter uma pancada de candidato aí. Seria muito mais fácil a gente ficar quieto, se acomodar, não tocar nesse assunto, ou atender, como alguns querem que da minha parte, que eu posso fazer um lockdown nacional. Não vai ter lockdown nacional. O presidente ainda garantiu que o exército não vai ser utilizado, por exemplo, para manter o povo em casa. E ele voltou a defender que o efeito colateral da doença não pode ser pior que o próprio vírus. Chapecó foi apresentada como exemplo de sucesso no combate à doença. O próprio prefeito João Rodrigues explica que o segredo teria sido a agilidade para montar uma estrutura hospitalar, a testagem rápida e tratamento imediato, além da transferência de pacientes para outras cidades. Chapecó, vale lembrar, no entanto, também adotou medidas restritivas. O toque de recolher, muito criticado aqui pelo presidente Jair Bolsonaro, além do fechamento de comércio, bares e restaurantes. O discurso do prefeito, no entanto, agrada ao presidente da República. Aqui não se discutiu política, aqui não se partidarizou as opiniões. Chapecó conseguiu de forma muito rápida montar uma estrutura graças à participação do setor empresarial. Apesar de ter conversado na última terça-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para tentar agilizar a importação e fabricação da Sputnik V aqui no Brasil, o presidente não falou ontem sobre vacinas. Mas em meio à pressão para que novas mudanças sejam anunciadas dentro do governo federal, o presidente alfinetou quem busca cargos aqui no governo. Ele citou o Ministério do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura, pastas cobiçadas, segundo ele, por políticos, por conta do tamanho dos orçamentos. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o vírus chinês não escolhe ideologia na hora de contaminar e também não liga muito para esses lockdowns. Essa que é a verdade. A Argentina está numa situação gravíssima e o governador, o presidente, o governante de esquerda intensifica ainda mais toque de recolher, isso não está adiantando. E outros países que foram pelo mesmo caminho, a mesma coisa. Enquanto isso, o Texas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, está totalmente aberto há mais de um mês, só tem 16% da população vacinada e mesmo assim a taxa de contágio e de óbito segue desabando. Então é preciso ser um pouco mais cauteloso nesse debate. Ainda bem que o presidente não quer apelar para esse caminho de um lockdown nacional que é pregado aí por alguns. Vamos lembrar que os governadores e prefeitos tiveram autonomia garantida pelo Supremo para aplicar essas regras. Em São Paulo tem várias cores, várias fases, e está aí o resultado, né? Então eu acho que é importante as pessoas saírem um pouco da política nessa hora. O presidente está certo em apontar para isso e assim como o prefeito de Chapecó está certo em apontar para o excesso de politização e partidarização nessa pandemia. Essa receita única não está funcionando. Transparente, como é a sua característica, o presidente Jair Bolsonaro coloca de forma explícita a pressão que está sobre o Palácio do Planalto. Conselhos e mais conselhos para o presidente criar um lockdown nacional, uma espécie de toque de recolher, com o argumento de que a situação chegou a um ponto insustentável. E ele se recusa, mas aceitou mudar a postura com relação a máscaras e principalmente com relação a vacinas. O governo agora é todo vacinas. Não há exemplo perfeito de combate à pandemia. A pandemia não acabou em Chapecó. A diferença lá é que o prefeito conseguiu unanimidade, inclusive com apoio de oposição, para políticas adotadas. Houve um lockdown parcial para suspender temporariamente ali
a movimentação do vírus e pronto, né? Mas o presidente continua insistindo que é preciso, sim, usar remédios como forma de prevenção. Inclusive, o governo vai voltar a falar na tal Anita, né, como forma de tratamento precoce. Todo esse debate é possível porque ninguém sabe exatamente o que fazer. Repito, não há exemplos perfeitos e Chapecó não debelou a pandemia.